E o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Prado, é o nosso entrevistado hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Procurador. Boa tarde, é um prazer estar com você, Lúcio, um prazer estar com você, Nayara, e desejar a todos os seus ouvintes aí um feliz ano novo, com muita saúde, paz e luz a todos nós. Procurador, nessa lista tríplice aí, a opinião do senhor aí é que não deve haver surpresas, o mais votado deve ser o indicado pelo governador, e nessa indicação agora, ao contrário da outra, ninguém vai precisar tomar maracujina, é isso? Lúcio, Mato Grosso há 20 anos tem escolhido o mais votado. Nós somos 27 procuradores gerais de justiça, desses 27, 25 foram os mais votados. Somente em Minas Gerais, agora, e na Bahia, que escolheram o segundo colocado. Então, eu acredito que o governador Pedro Táxi, eu também fui o mais votado, apesar da demora, quando ele me indicou. Então, eu acredito que a tendência é escolher o mais votado. O promotor Mauro Curvo aí, nós podemos interpretar que ele é do mesmo grupo do atual procurador, do senhor Paulo Prado, e vai dar sequência ao trabalho que vem sendo feito? O Mauro Curvo, o doutor Zé Antônio e a doutora Eliana fizeram parte da minha administração esses 4 anos. Foram pessoas diretamente ligadas à administração, companheiros, parceiros, pessoas aí com história e com biografia para exercer o cargo de procurador-geral. São pessoas que trabalharam junto conosco. O ano de 2016 foi bom para o Ministério Público Estadual em relação ao combate ao crime organizado aqui no Estado. E essas operações continuam em 2017? Continuam. Tanto os 3 colegas, a doutora Eliana já foi coordenadora do GAECO, o doutor Zé Antônio é muito ligado aos promotores que ali estão, e o Mauro Curvo também. Inclusive, o Mauro Curvo é promotor da área criminal. Então, a tendência é que troque o doutor Marco Aurélio, porque o doutor Marco Aurélio está passando para um mestrado fora de Mato Grosso, está passando muito bem para um mestrado, inclusive, de capacitação no combate ao crime organizado. E o doutor Samuel já faz parte da equipe, o doutor Carlos Zarur chegou há pouco tempo e faz parte da equipe, o doutor Marcos Bulhões também. Eu acredito que qualquer um dos 3 que seja indicado para o governador, pelo que eu li da proposta deles, a tendência é fortalecer ainda mais o GAECO. Chegou-se até a comentar na imprensa de que o senhor Paulo Prado poderia voltar a ser coordenador do GAECO. O senhor abriu mão dessa postulação? Lúcio, vários colegas, amigos, eu já trabalhei no GAECO, mas eu acho que eu tenho uma missão diferente. Eu quero voltar para a infância e juventude e eu quero tentar desenvolver um trabalho preventivo contra as drogas. Eu fui procurada por várias mães, por vários pais. Eu quero fazer um trabalho junto a essa meninada que, infelizmente, de qualquer camada social, está percorrendo o caminho das drogas. Eu quero me envolver com isso. Eu quero me dedicar a essa causa. Eu tenho pessoas próximas a mim que viveram esse malefício e eu quero tentar ser mais útil nessa questão com garotos com 9 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, 16 anos. Então, eu vou parar, vou me preparar e eu quero desenvolver um trabalho social nessa área. Procurador, desenvolver esse trabalho também pode ser pensando num cargo político em 2018, ou o senhor pode vir aí para senador, por exemplo? Eu tenho um impedimento legal. Como eu passei em 89, estou sendo muito sincero com você, eu sou proibido pela Constituição de poder exercer cargo político eletivo. Eu tenho que pedir exoneração do cargo, como fez o governador Pedro Táxi. Em 4 anos eu aposento. Então eu vou cumprir esses 4 anos e quando chegar, vou pensar qual o destino que eu vou tomar na minha vida. Eu não tenho condições nem financeiras, nem familiares de me manter sem o salário de promotor de justiça, de procurador de justiça. Então eu pretendo cumprir o meu tempo e aí o futuro a Deus pertence. Procurador, e falando em política, há alguns meses atrás, quando a Assembleia Legislativa instalou a CPI para investigar o Ministério Público, investigar lá as cartas de crédito que teriam sido recebidas por promotores e procuradores,
chegou-se a dizer, se não me falha a memória, o senhor chegou a falar de que era uma represália dos deputados contra a atuação do Ministério Público. O Ministério Público conseguiu dar as explicações que os deputados queriam? Lúcio, essas cartas de crédito eram direitos de promotores que nós não tínhamos condições à época de pagar. Então houve um deságio de 25%, abrimos mão de 25% para pagar em 12 vezes, sem juros, sem correção monetária, e tudo isso declarado imposto de renda. Isso já passou pelo Conselho Nacional do Ministério Público, já passou pela mão do Janot, já passou 2 vezes pelo Tribunal de Contas, está na mão da Assembleia. Eu gostaria que a Assembleia viesse a público e desse uma satisfação para a população, porque durante um ano está sendo avaliado ponto por ponto. Então eu não vejo, me desculpem, não quero generalizar, existem deputados ali que não coadunam com essa situação, mas é uma pura retaliação, é uma tentativa... Uma chantagem, você está dizendo? Uma tentativa de querer brecar as ações do Ministério Público. Isso não vai parar, isso não... Cada um de nós tem que arcar pelos seus atos. Aqueles que estão sendo processados vão ser processados, aqueles que estão sendo investigados vão continuar sendo investigados, e aqueles que não devem, que não praticaram nada, são pessoas parceiras e companheiras e não concordam com esse tipo de coisa. Procurador, depois da instalação dessa CPI, aquelas operações policiais que eram constantes na Assembleia diminuíram ou não? Olha, nós hoje temos vários deputados que estão denunciados, alguns foram denunciados no transcorrer da CPI, mas eu não posso generalizar também, né, Lúcio? Existem pessoas ali altamente preparadas, altamente comprometidas com a questão social. A CPI deve ser concluída agora em maio. Depois dessa conclusão, deve-se intensificar as investigações e operações dentro da Casa de Leis? Nós não escolhemos alvo, o Ministério Público não escolhe alvo. Nós não vamos diminuir nem aumentar contra A, contra B ou contra C. Existindo fato que enseja investigação, seja quem for, e dentro da nossa competência e legitimidade, eu vou agir até dia 3 de março. Dia 3 de março eu devo passar o cargo, e aí o próximo procurador-geral, seja ele quem for, dos 3, eu acredito que o mais votado, vai dar continuidade. Aquilo que tem que ser feito, vai ser feito. Aquilo que tem que ser denunciado, vai ser denunciado. O que tem que ser arquivado, vai ser arquivado. Independente de quem quer que seja. Procurador, a Operação Rêmora, que investiga aí, fraudes em licitações na Secretaria de Educação do Estado, esquema de empreiteiros com pagamento de propina, né? Que está em pleno desenvolvimento aí esta operação, várias pessoas foram presas. Na opinião do senhor, que impacto isso teve em relação ao atual governo Pedro Taques? Olha, eu vi até uma matéria muito boa de vocês aqui, que em razão dessa operação, a própria Controladoria Geral do Estado instaurou procedimento contra 93 empresas. Eu acho que essa operação serviu para todos os órgãos ficarem atentos, e o próprio governo, você pode ter certeza que hoje na Secretaria de Educação foi montado várias equipes de fiscalização, várias equipes de assessoria, redobraram o cuidado. Nós também redobramos a atuação. A Controladoria Geral do Estado e o CIRA estão cada vez mais trabalhando em conjunto. Eu acho que isso ajuda o Estado de Mato Grosso a ver esse dinheiro ser mal empregado. Procurador, o senhor falou que durante a posse do novo prefeito que estava preocupado com a situação do Ministério Público por conta do atraso no 10º e da redução. Como que está essa relação entre o Executivo e o órgão? Eu fui procurado pelo novo secretário de Fazenda, o Gustavo de Oliveira. Eu gostei muito da transparência dele e da forma como ele conversou com a instituição. Ele nos garantiu e cumpriu que até dia 29 de dezembro, no máximo dia 30, 25% do valor da dívida o Estado repassaria. Cumpriu, repassou. E ele garantiu também que o governador, chegando de viagem, porque ele está de férias no exterior, ele volta a trabalhar dia 9,
ele, o secretário de Fazenda, com o governador e o chefe da Casa Civil, que é demonstrar um cronograma, desculpe o erro aí, tá? De pagamento. Eu vejo isso como um bom sinal, pelo menos final de ano, dia 29, você vê dinheiro no caixa e o governo repassando, então demonstra uma sinalização de uma postura diferente por parte da Secretaria de Fazenda. Eu estou levando fé e acredito que antes de deixar o cargo, eu consiga fechar uma repactuação, Lúcio, no TAC, para que o próximo Procurador-Geral de Justiça tenha tranquilidade de que o 12º será regularizado. Agora, que houve impacto na instituição, houve. Eu suspendi a licitação de 2 promotorias que a população de Várzea Grande pede há muitos anos. Nós estamos com um projeto aí de uma promotoria de 20 milhões que foi suspensa. Rondonópolis, que a cidade cresceu muito, a prefeitura doou um terreno muito bom. Nós tivemos também que suspender a licitação. Eu suspendi a licitação para aquisição de frota de veículos para atender 79 comarcas do interior. Seriam 79 carros, tipo Palio Weekend, Ideia, nessa linha, para atender o interior. Tivemos que suspender. Essas cidades mais distantes, que só chega com carro traçado, como Colniza, Cotriguaçu, tivemos que suspender e parei a nomeação de promotores e servidores. Procurador, o governo já analisa aí a possibilidade de suspender o reajuste geral anual aí dos servidores públicos. Essa medida vai atingir os servidores do Ministério Público, congelando os salários? Eu queria agradecer, Lúcio, a oportunidade para esclarecer aqui na televisão. Cada poder é independente. O Ministério Público só recebe 2% do que é arrecadado. 2%. Com esse 2%, nós mantemos 79 comarcas, todos os servidores, todos os promotores e os aposentados. Não é com dinheiro suplementar do Executivo, é com 2% apenas nós fazemos isso. Então, o Judiciário tem os 6% para manter a sua estrutura. A Assembleia tem 13,5%, o Tribunal de Contas tem 1,5%, o Ministério Público tem 2%. Nós fizemos o dever de casa, enxugamos a máquina, diminuímos custos, diminuímos contratações, licitações. Agora, não seria justo com os servidores, o reajuste não é para promotor nem procurador, é para servidor. Aquele que está lá em Colniza, Cotriguaçu, Aripuanã, que eu anunciei que nós iríamos dar os 7,63 e, de repente, essa pessoa deixar de receber. Eu não vejo isso, eu vejo como uma ingerência na autonomia e independência de outra instituição. O Poder Legislativo não pode praticar um ato de ingerência contra o Tribunal, contra o Executivo. Ele pode, com a autonomia dele, gerir a Assembleia. Essa lei que eu mandei, ela é constitucional, está na Constituição Federal. A Assembleia vai deixar de cumprir a Constituição Federal. Então, eu acho que é plausível até de discussão com relação a crime de responsabilidade. Então, como impacto, a gente pode esperar para esse ano uma nova crise no funcionalismo público, como a gente teve em 2016, com uma greve geral? Eu posso responder pelo Ministério Público. Com relação ao Ministério Público, os nossos servidores estão com o salário em dia, com os encargos em dia. E eu encaminhei a proposta do RGA. Espero que os outros poderes também assim o acham. Agora, procurador, em função aí dessa crise financeira que é enorme, existe alguma possibilidade de atraso de salários em 2017, já que a gente sempre ouve aí que a recuperação, se ocorrer, é só lá pelo meio do ano? Lúcio, eu quero fazer um raciocínio contigo. O governo recebeu o recurso do repatriamento. O governo tem a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2016, aprovada. Veio para suplementar, para reforçar o orçamento do Executivo, o quê? A repatriação. Veio o FEX. Foi feito o refis. Então, eu não vejo uma justificativa plausível para daqui para frente
com todo esse reforço de caixa, ter atraso de 12º. Sinceramente, só se acontecer uma catástrofe. Agora, se isso acontecer, aí todos nós seremos atingidos indistintamente. Procurador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e quero parabenizar pela grandeza e a qualidade do jornal de vocês. Obrigado, procurador. O